Bom dia, irmãos. Eu sou presbítero na Igreja Presbiteriana Central de Botucatu, né? Estou aqui a convite do pastor, agradeço o convite, né? E a nossa igreja, ela teve uma preocupação já no início do ano com a relação política do nosso país, né? O que está acontecendo, como as coisas estão se lançando na nossa realidade, né? E foi proposta pelo conselho e pelo pastor a gente ter 5 aulas sobre o pensamento político, não aula acadêmica, né? Uma aula que as pessoas possam entender, né, a situação, o que está acontecendo. E então a gente fez uma série já de estudos bíblicos, né? É um total de 5, tem mais um para ser feito lá na igreja agora no final do mês. E a gente dividiu em temas, né? São vários temas, e a mim, o pastor, ele me incumbiu de falar sobre o Fórum de São Paulo. Mas, antes disso, né, de chegar a minha vez de falar, né, inaugurou-se com o pastor, o reverendo Ricardo, né, Toniolo. Ele começou com uma palestra, depois vieram outras, e qual que é a preocupação nossa? Não é combater pessoas, mas combater pensamentos, ideologias, aquilo que vai contra a nossa visão de mundo, né? A cosmovisão. O que seria a cosmovisão? Como a gente vê o mundo, como a gente vê a realidade, né? E aí a gente vai ter 2 vertentes, a vertente judaico-cristã, a nossa, né, que você tem família, você tem Deus, né, um Deus para prestar contas, nós não estamos neste mundo largado, né, e tem parte da sociedade que fala justamente o contrário, né, que não há Deus, que o ser humano ele fala e faz o que quer, né, há leis, mas você não tem para quem prestar contas. E preocupado com isso, e toda essa situação que aconteceu para nós de mensalão, petrolão, né? Toda essa corrupção do nosso país, então isso chamou a nossa atenção como igreja, para a gente poder então passar para a igreja visões de alguns partidos políticos. Mais uma vez aqui, a nossa intenção é combater ideias, não pessoas, partidos políticos, né? E o que eles apresentam, o que eles têm de ideologia. Por que a gente faz parte de um partido político? Né? Se você perguntar aí fora, no senso comum, eles vão falar assim: eu vou entrar na política porque eu quero me dar bem. Eu vou entrar na política porque eu vou ficar rico. Né? A política não é feita para isso. Os partidos políticos existem para quê? Para que você possa, através da política, influenciar o seu país, né? Chegar no poder, e a partir do momento em que você chega no poder, você vai então dar um rumo para o país, segundo a sua visão de mundo. Então, começando aqui, né, o Fórum de São Paulo. Deixa eu apertar aqui. Fórum de São Paulo. Né? Se vocês observarem, tem um mapinha ali. Aquele mapa ele pega a América Latina inteira e parte do Caribe, né? Você vai pegar a América Latina, o Caribe, ali pegando a ilha de Cuba, né? E vai ficar de fora, por enquanto, nesse primeiro momento, só o México. Então, o que é o Fórum de São Paulo? A definição. O Fórum de São Paulo ele é uma conferência de partidos políticos, organizações de esquerda, criada em 1990 a partir de um seminário internacional promovido pelo Partido dos Trabalhadores, que convidou outros partidos e organizações da América Latina para discutir alternativas às políticas dominantes na região durante a década de 90, chamadas de neoliberais, para promover a integração latino-americana no âmbito econômico, político e cultural. Então, o que ele quer dizer com neoliberal? Na visão deles, do Partido dos Trabalhadores, a gente tem que lembrar um pouquinho de história. Você sai do absolutismo dos reis, né?
um Estado absoluto, onde o rei manda, para o Estado liberal, após a Revolução Francesa. Né? O que é esse Estado liberal? Ele garante para a pessoa as liberdades mínimas, direito à vida, direito à propriedade, direito à locomoção. Só que o pessoal de esquerda, né, eles chamaram as políticas na década de 90 de neoliberais, que estava havendo um retrocesso. Voltando a isso, quando a nossa política, então, a partir de 90, era uma política de bem-estar social. Né? O que é uma política de bem-estar social? Onde o Estado ele vai promover o bem-estar da pessoa. Né? Então, quer dizer, começou em 1990. Tá aqui. Bom, os fundadores, vocês podem ver na primeira foto ali, você tem o Lula, mais dois políticos que eu não me lembro o nome, o Lula, e no final, em azul, o José Dirceu. Né? Na outra foto você tem o Lula, o Fidel Castro. Então vocês já têm uma ideia aí de quem fundou, né, o Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo foi idealizado pelo Partido dos Trabalhadores, com visão de esquerda, né, com a pessoa do Lula, o Zé Dirceu, dentre outros. Né? E o que aconteceu? Essa reunião ela foi feita de 2 a 4 de julho na cidade de São Paulo, num hotel Danúbio. Esse hotel não tem mais. Então eles ficaram 3 dias ali debatendo, e se vocês observarem a data, 1990, foi logo após a queda do Muro de Berlim. A cidade de Berlim, ela era dividida no meio. Ela tinha um muro, parte da cidade era capitalista e parte da cidade era socialista. Né? Só que, desde a Revolução Russa, né, o socialismo ele não teve êxito da forma que eles queriam. E culminou que no ano de 1989, né, esse muro ele foi derrubado. Né? Acabou isso. O que significa a derrubada desse muro? Significa que o socialismo estava perdendo força, que a União Soviética, então, ela não conseguia mais financiar outros países na busca do socialismo. E então, Cuba, que recebia muito dinheiro da União Soviética, parou de receber. Aí, o Partido dos Trabalhadores e o Lula, o Partido dos Trabalhadores e o Lula, eles pensaram o seguinte: o que nós vamos fazer? Vamos dar um jeito de levantar dinheiro para continuar promovendo Cuba e promover as ideias de esquerda. Então, por isso que foi em 1990. Quer dizer, eles já viram que o negócio estava desandando. Aí o Lula, ele é muito inteligente politicamente, ele pensou, então, nesse Foro de São Paulo. No ano de 1991, nós tivemos, então, uma outra reunião do Foro de São Paulo. Aí o número de participantes aumentou, né? E foi em 1991, então, que se passou a chamar Foro de São Paulo, né? Antigamente era Encontro de Partidos e Organizações de Esquerda da América Latina e do Caribe. Esse foi o primeiro nome. Depois, no encontro seguinte, passaram então a ser chamado de Foro de São Paulo. E aí então estão os fundadores, vocês podem ver lá Brasil, julho de 1990. Né? E, então foi assim que surgiu o Foro de São Paulo. Ideologia. A que a gente está trazendo aqui conceitos populares. Não vamos entrar em conceitos acadêmicos, porque haverá uma divagação muito grande. Mas para a gente entender o que é ideologia, esse termo possui diferentes significados, sendo que o senso comum é tido como algo ideal, que contém um conjunto de ideias, pensamentos, doutrinas ou visões de mundo, de um indivíduo ou de determinado grupo. Então é aquilo que a gente falou no início, de cosmovisão. Como é que você vê o mundo? Né? Nós cristãos enxergamos o mundo de uma forma e aqueles que não são cristãos de outra forma. No espectro político, a esquerda ela se caracteriza pela defesa de uma igualdade social, normalmente envolve uma preocupação com os cidadãos que são considerados em desvantagem em relação aos outros
e a uma suposição de que há desigualdades injustificadas, que devem ser reduzidas ou abolidas. A gente pode, de maneira bem simples, dividir assim, uma visão de direita. A visão de direita é: você, com o seu esforço próprio, trabalha e consegue sobreviver e consegue crescer como pessoa e economicamente. E a visão de esquerda, ela prima pela igualdade. Ela diz: todos são iguais, tem que ter um tratamento igual e todo mundo precisa, então, ter as mesmas condições. Mas a gente vê que isso não acontece no mundo. No mundo real isso não acontece. E a visão liberal, qual que é a visão liberal? De direita, democrática. Você tem a sua liberdade, então você vai trabalhar, você vai estudar, e daí então você vai crescer. Então, seria um resumo bem conciso, né, do que uma coisa e outra fala. Ele pulou um, deixa eu ver se ele volta. Isso. Então, a esquerda, a visão de esquerda, ela se movimenta de centro-esquerda para uma esquerda extrema. E aqui você tem a direita. Então, você tem esquerda, centro-esquerda e a direita, né? O termo centro-esquerda descreve uma posição ligada à política tradicional. Dentre os grupos de centro-esquerda estão os social-democratas, progressistas e também alguns socialistas democráticos e ambientalistas, em particular ecossocialistas. Esses no sentido tradicional. O centro-esquerda aceita a alocação de recursos no mercado e de uma economia mista com um setor público significativo e um setor privado próspero. Então, quem que representa no Brasil a centro-esquerda? Você vai ter, como você pode ler ali, PSDB, PDT, PT, PPS, PSB e a Rede Sustentabilidade. Por que eu coloquei essas siglas aí? Para mostrar que, se você tem uma visão de esquerda, se você acha que está votando em alguém do partido do PSDB e ele está muito diferente do PT, né? Isso não é verdade. Simplesmente, o que acontece? Esses partidos que vocês podem ler aí, eles vão mais devagar com a coisa. Enquanto você tem partido como o Partido Comunista do Brasil, o Partido Comunista Brasileiro, PCO, PSTU, PT, eles querem ir mais rápido, né, na tomada de poder e na visão de mundo deles. Esses partidos também têm uma visão de mundo de esquerda, mas eles vão devagar. A extrema esquerda. Os termos extrema esquerda e ultra esquerda se referem a posições mais radicais, como os grupos ligados ao trotskismo e o comunismo de conselho. Trotskismo. O trotskismo surgiu a partir das reflexões feitas por Leon Trotsky sobre o marxismo e a Revolução Russa. O Trotsky, ele foi um pensador, né, comunista na Rússia, e o que ele falava? A Revolução Comunista não poderia ficar restrita à União Soviética. Ela deveria se espalhar pelos outros países, especialmente aqueles que tinham dependência do capital estrangeiro. A classe operária deveria assumir a vanguarda das mudanças, constituindo partidos políticos e sindicatos, onde pudessem se organizar e exigir mais direitos. Se fosse necessário, a violência deveria ser usada para tomar o poder. Caberia à Rússia, antiga União Soviética, apoiar com dinheiro e logística aos novos revolucionários. Então, o que o Leon Trotsky pensava? Nós temos que expandir o comunismo. Quem tinha naquela época... Vou usar esse aqui, desliga esse. Quem tinha... Naquela época de Leon Trotsky, o que ele pensava? Ele pensava o seguinte: a Rússia era o país forte no comunismo, então ela tinha que promover isso, ela tinha que expandir isso.
e de todos os meios possíveis. Ela devia fornecer treinamento, fornecer equipamento e, se possível, guerrilha. Então não é um movimento que está aí no mundo à toa de brincadeira, né? É uma situação séria. Você pode ver, no último parágrafo ele falava, se necessário, a violência deveria ser usada para tomar o poder, e caberia à Rússia apoiar com dinheiro e logística os novos revolucionários. Dentro do movimento comunista, a gente tinha o comunismo de conselhos. Isso aí é uma situação tão radical que nem dentro da Rússia vingou isso aí. Como é que funcionava isso? É uma corrente que ela emergiu da Revolução de Novembro, em 1920, quer dizer, posterior à Revolução Russa, caracterizada por sua oposição ao socialismo de Estado e por defender conselhos. O que eles pensavam? A Rússia, mesmo sendo comunista, ela tinha um partido político. Ela tinha um líder, tinha líderes. Não, o que eles pregavam? Vamos acabar com isso. O que a gente vai ter? A gente vai ter, então, conselhos. O que a gente tem equiparado no Brasil hoje é movimentos sociais, como ST, MTST, né? E esses conselhos é que vão ditar o rumo da nação. Você não vai ter um chefe. Quer dizer, isso é tão radical que nem dentro do comunismo prosperou esse pensamento, né? E o Lula, ele tentou implantar isso aí, quando no governo dele, no governo Dilma, a gente tinha muita ênfase nos movimentos sociais. Então, o que eles queriam fazer? Substituir o indivíduo pelo coletivo. Então, por exemplo, você mora num bairro, vai ter uma associação de bairro. Aí você tem um problema com um vizinho que montou um bar e está fazendo muito barulho. Aí eu vou na prefeitura reclamar. Você vai na prefeitura, olha, você não vai ser recebido. Fala com o conselho, com a associação do seu bairro, a associação vem falar com a prefeitura para a gente resolver. Então, quer dizer, o que o comunismo faz? Ele aniquila o individualismo, a pessoa, em detrimento do coletivo. Quanto à religião, na Rússia soviética, os bolcheviques originalmente abraçaram uma crença ideológica que professa que toda religião seria atrofia. E então eles diziam, e resolvemos erradicar o cristianismo como tal. Um dos principais objetivos da agenda marxista-leninista é extinguir a religião e conduzir a sociedade ao ateísmo, e depende de um entendimento materialista da natureza. O marxista-leninista defende que a religião é o ópio do povo, no sentido de que ela leva as pessoas a aceitar o sofrimento na terra na esperança de recompensa eterna. E por isso o marxista-leninista promove o ateísmo e defende que a religião deve ser abolida. É o que eles estão dizendo, né? A religião é o ópio do povo. O que é o ópio? É uma droga que até hoje é usada, né, na medicina como anestésico, né? Então a pessoa fica dormente. Então, para eles, o cristianismo, né, deixa a pessoa assim, a pessoa não vai batalhar para crescer, ela vai se conformar com a sua vida, né? Ao contrário do que a gente pensa, né? O cristianismo nos leva para um conceito de crescimento individual e para um conceito também de que você tem que influenciar a sociedade. E dentre esses pensadores ateístas, nós temos então, como está escrito ali, o Ludwig Feuerbach, o Hegel, Karl Marx e Lenin. Esse aí, Ludwig Andreas Feuerbach, é reconhecido pelo seu ateísmo humanista, pela influência que o seu pensamento exerce sobre Karl Marx. Então, quer dizer, esse aí veio antes do Karl Marx. Ele desenvolveu um trabalho, Pensamentos sobre a Morte e a Imortalidade. Nesse trabalho, ataca a ideia da imortalidade, sustentando que após a morte,
as qualidades humanas são absorvidas pela natureza. Como que é a visão deles? Quando a pessoa morre, acontece simplesmente a desorganização do corpo, a deterioração do corpo, e tudo se acaba ali. Contrário do que a gente pensa. A palavra de Deus nos fala que nós somos feitos de corpo e espírito. Então, quer dizer, nós sabemos que quando nós morremos, para onde nós vamos? Para onde os crentes vão e para onde aqueles que não são crentes vão. E eles não, eles têm uma visão que acabou, então acabou ali na terra, desorganizou, você não tem espírito, não tem mais nada. Então depois veio o Karl Marx, que ele defendia a luta de classes, de uma forma bem simples. O que ele pensava? Você tem os detentores dos meios de produção, seriam os fazendeiros, os industriais. Você tem o proletariado, os trabalhadores, e a classe média que está ali no meio. Então, o que ele falava? O Estado foi concebido para quê? Para manter a situação da sociedade sem que ela se mova. Por exemplo, se você é pobre, você vai ficar pobre e não vai conseguir evoluir. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer uma luta de classes. E o que ele pregava? Então, o proletariado, ele tem que assumir o poder e fazer a revolução. Uma situação que eles têm como ideal é que o comunismo ainda não foi atingido. Aquela sociedade ideal comunista, ela não foi atingida. Ela é um alvo a ser atingido lá na frente. O que vem antes do comunismo é o socialismo, que é a luta de classes, que é a revolução, e a partir daí você vai chegar no comunismo. Então ninguém chegou no comunismo até hoje. É isso que ele prega. E o termo proletariado vem da definição que ele dava aos trabalhadores. Eles falavam assim: o que o trabalhador da fábrica tem? Não tem nada, ele só tem filho, só tem a prole. Daí vem esse termo proletariado. Ele não tem bem, não tem dinheiro, só tem a prole. Então, quer dizer, ele, com esse movimento, uma pessoa que você pode pesquisar a história dele, nunca trabalhou, viveu às custas da mulher, uma pessoa que veio de uma família que tinha dinheiro e ele dilapidou todo o patrimônio. Esse é o herói deles. Depois outro pensador russo, o Lenin, o nome dele, Vladimir Ilyich Ulyanov, ele então fez que a Rússia então passasse a ter um único partido, o Partido Comunista, e expandiu as teorias de Marx. Então é interessante eles falarem que você tem liberdade, que você tem uma sociedade pluralista com um único partido. É uma incoerência. Se você olhar para a China tem um partido, o Partido Comunista. Cuba tem um partido, que é o partido de Fidel Castro. Então, quer dizer, é totalmente uma visão distorcida da realidade. O povo acredita nisso. Não precisa ser que nem no Brasil, essa sopa de letrinhas que a gente tem de vários partidos, que se perde. Acho que é o único lugar no mundo, eu não tenho notícia de outro, em que você tem o Partido Comunista Brasileiro e o Partido Comunista do Brasil. É uma incoerência. Aí você vai perguntar, mas por que tem essa divisão? Não, porque o Partido Comunista ele defende uma revolução pacífica. Já o Partido Comunista do Brasil, ele defende uma revolução que, se for necessário, violenta. Mas, quer dizer, você tem dois partidos comunistas. Então, coisas do Brasil, que a gente só encontra aqui. Bom, o que esse pessoal pensa a respeito de costumes?
Integrantes da esquerda costumam ser liberais nos costumes, alinhando-se a alguns grupos libertários de direita. Os liberais costumam, liberais aqui no costumes, tá? Não são liberais em termos econômicos, aprovar a regulamentação da união civil homossexual, a descriminalização do aborto e a legalização das drogas. Então, o que o pessoal de esquerda pensa? A sociedade, ela, você tem que acabar com a família patriarcal, a família do jeito que a gente conhece, a família com pai, com mãe, você aceita outro tipo de família, né? Eles promovem a descriminalização do aborto. Fidel Castro, quando assumiu o poder em Cuba, uma das primeiras medidas foi legalizar o aborto. Como é que é a situação do aborto no Brasil? No Brasil, o aborto ele é proibido por lei. Porém, em duas situações, a lei não considera crime o aborto. Primeira situação, quando a mãe está em risco de vida. Nesse caso, o que o direito pensa? Você tem um conflito ali, duas vidas para defender, a da mãe e da criança que está ali dentro. O que o direito faz? Ele faz o seguinte: entre você proteger a vida da mãe e do filho, vamos proteger a da mãe. Por quê? A mãe já tem uma vida social, tem família, todo um contexto. Agora, não quer dizer que a mãe vá fazer o aborto. Se ela se sacrificar, né, o que a lei fala é o seguinte: não se pune o médico que fizer um aborto nesse caso. Quem que pode definir se a mãe corre risco de vida? O médico. Então essa é a primeira situação. Segunda situação, em que a nossa lei penal, ela não criminaliza o aborto, caso de estupro, de violência sexual. Então, como é que a lei pensa nesse sentido? A mulher sofreu uma violência tão grande que ninguém consegue se colocar no lugar dela. Então, a decisão de fazer o aborto ou não vai ficar para a mãe. Então, uma mulher nessa situação, ela pode dizer assim: eu vou levar até o fim e vou entregar para adoção. Outras poderão pensar: eu não aguento essa situação psicologicamente, quero tirar. Então, a lei silencia. Por quê? Ninguém consegue avaliar aquilo que passa na cabeça da mulher, o que ela está sofrendo. Então, nós, como cristãos, somos contra o aborto, né? Mas a nossa lei, ela prega isso. E tem um terceiro caso que não está na lei, que o STF autoriza, em caso de bebês sem cérebro, né? Por quê? Porque nesse caso você não tem expectativa de vida. O que é que comanda o teu corpo? O que comanda o teu corpo é o cérebro. Uma criança sem cérebro, ela não respira, longe da mãe, desconectada da mãe. A alimentação dentro dela não vai circular. Quando você tirar da mãe, vai morrer. Mais uma vez, está falando assim, vai fazer o aborto? Não, vai deixar a critério da mãe. De repente a mãe fala: eu vou levar essa situação para frente. De repente vai ter mãe que vai falar: não, eu não aguento isso. Então são situações que a nossa lei prevê e que a gente não consegue avaliar isso daí. Agora, o que eles pregam? A liberdade do aborto como forma contraceptiva, né? Outra coisa, legalização das drogas. Eles acham que o consumo de drogas tem que ser liberado, mas legalizado. Tem que ter um controle. No Uruguai, aconteceu isso. Lá é permitido o uso de maconha, o uso de droga. Qual é a consequência dessa situação lá que a gente está vendo hoje? O PCC começou a comprar fazenda lá. E aqueles fazendeiros que não se submetem à vontade dele, né, eles vão e acabam com a família. Então isso não é solução, né? Eu aprendi na faculdade de Direito com um médico legista que droga você nunca experimenta.
Não chega perto. Porque depois, para você se livrar disso, é muito difícil. E num hall de pessoas, 2% das pessoas que consomem drogas vão conseguir se livrar dela, o resto não. Então não se aproxima disso. E esse pessoal, o que eles defendem? Legalização do aborto, droga, né, e a destruição da família como a gente conhece. Então, quer dizer, eles se aproximam do costume dos libertários de direita. Quem são esses libertários de direita? São pessoas que têm uma visão de mundo que beira ao anarquismo. Aí é mais ainda, é mais agressivo a situação da sociedade. É menos regulamentação de tudo mesmo, né? Então, quer dizer, o pessoal de esquerda, eles têm esse posicionamento aí. Aqui os partidos que participam ostensivamente do Fórum de São Paulo. Então você vai ter ali PSB. PSB, o governador atual do estado de São Paulo, Márcio França, é do PSB. PCB, PCdoB, o PDT do Ciro Gomes, o PPL, que é o Partido Pátria Livre, PSOL, PCO, PSTU, PPS. E em cima está o PT, porque o PT é o fundador do Fórum. Então, esses partidos são alinhados com a esquerda de maneira ostensiva. Eles não fazem questão de esconder isso. Para vocês terem uma ideia do pensamento deles, tem um site de esquerda, chama Brasil 247. Você pode acessar. Você não vai achar muita coisa de bom ali, não, né? Esse Lelê Telles, essa figura que está aí, que vocês estão vendo, que se diz jornalista, né, que pensador, ele escreveu um texto nesse jornalzinho no dia 7 de fevereiro desse ano. Eu compilei parte do texto, porque tem parte do texto que não dá para pôr, que tem conotação sexual. Mas, então, ele estava falando contra o cristianismo. Qual foi o texto que ele escreveu? Parte dele. E se Cristo fosse enforcado? Não gosto da cruz. Ela é um instrumento de tortura. Sim, dirás, mas ela foi ressignificada pelo cristianismo. Com 1000 diabos, não. Isso é meia-verdade. A cruz continua sendo o que sempre foi. A imagem que a cruz evoca é a do homem caminhando, cabisbaixo, rumo ao cadafalso, resignado às ofensas e cusparadas que recebia da multidão. Então essa é a visão que ele tem de Cristo. Não um revoltoso Judas Macabeu, não um insurreto Espartacus, não esses homens bravos e valentes, mas um pobre diabo esquálido e resignado. A cruz mostra que o império venceu e que o revolucionário aceitou a derrota. Essa é a visão que eles têm de Cristo e do cristianismo, né? Judas Macabeu foi um revoltoso, né, um judeu que lutou contra o exército romano. Espartacus foi um revoltoso que lutou contra Roma também, foi um gladiador. Então, para eles, o herói é quem se revolta. Revolta nos remete à rebelião. E a Bíblia nos fala que a rebelião é coisa de Satanás, né? Se a gente fizer uma leitura de Apocalipse, a gente vai ver, né? E o diabo promoveu uma rebelião e com seus anjos, e a terça parte caiu. Então a rebelião não é de Deus. Mas para eles preferem ter Cristo como uma pessoa derrotada, né? Uma pessoa que se rendeu, que foi vencida, quando na realidade não é isso, né? Então, só para vocês terem uma ideia de como eles pensam. Aqui, dentro do PSOL, tem uma ala feminista do partido. O partido é composto por segmentos ali dentro dele, né? A parte da economia, a parte do não sei o quê, e tem a parte feminista. E o que elas... isso aqui eu retirei do site do PSOL, tá? Isso aqui é programa deles.
né? Não seremos interrompidas. Seminário de Mulheres do PSOL, movimento feminista. A vitória das lutas feministas na Irlanda, Chile, Espanha e mais recentemente na Argentina trouxe mais fôlego à luta das mulheres em todo o país. Durante a campanha pela legalização do aborto, queremos impulsionar as lutas do movimento feminista pela consciência, nas ruas e na luta institucional enfrentando a bancada conservadora. Desmistificar as situações que levam à decisão pelo abortamento, ir além do combate jurídico e produzir um diálogo com aquelas que querem ganhar, independente das adesões religiosas e individuais. Então, no comecinho do texto, ela cita as vitórias do Chile, Espanha e mais recentemente na Argentina, que foi os países que legalizaram o aborto. Na Argentina houve um um avanço, porque passou na Câmara dos Deputados o aborto, quando foi para o Senado rejeitou. Mas até então, da edição desse texto no site, a Argentina estava a caminho de aprovar o aborto. Então é por isso que elas falam que isso aí está dando força para elas, né? Ele fala no texto, enfrentando a bancada conservadora, que seríamos nós. O que nós temos para conservar, se a gente for pensar? O nosso modelo de família, o nosso modelo de vida, né? O nosso modelo de fé. É isso que nós temos, as tradições, nós temos o que conservar. Eles não. Prosseguindo no texto, ali a gente vê uma data do documento que elas produziram, que foi em 16 de junho de 2018. Então, isso que a gente está falando é recente, tá? E elas montaram, então, um calendário. Incorporação e construção dos atos nacionais que já foram chamados para esta semana. 25 de julho, Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. 3 a 6 de agosto, audiência da DPF no Supremo Tribunal Federal. Já aconteceu. Acho que o pessoal pôde acompanhar que o Supremo Tribunal estava discutindo a matéria aborto e escutando as pessoas, os experts no assunto, tanto a favor como contra. 29 de agosto, Dia da Visibilidade Lésbica. 28 de setembro, Dia da Luta pela Descriminalização do Aborto na América Latina. Isso vai acontecer. Alguma ação unificada na Embaixada e Consulados argentinos em solidariedade às mulheres argentinas pela batalha que ainda enfrentará o Senado. Quer dizer, então, eles têm uma política e um ideal que eles é como o cachorro que não larga do osso. Eles vão insistindo, vão para frente. Tudo contra o que a gente pensa, o que a gente prega. Aqui está um pouco pequena, é uma frase, é uma professora segurando um cartaz, eu tirei do site do PSOL. PSOL, Socialismo e Liberdade. E o que ela está escrito no cartaz? Para quem está atrás não dá para ler. Legalização do aborto já. Quer dizer, dentro do PSOL. Então a gente já sabe, né, a gente pode fazer uma depuração de quais pessoas, quais partidos a gente pode fazer eleger, escolher candidatos. Defesa da homossexualidade. Ali no primeiro, no lado esquerdo de quem observa, Convenção do PDT. O PDT se posiciona no 14º Seminário LGBT na Câmara dos Deputados. Onde que eles vão? Eles vão no foco. O que é a Câmara dos Deputados? É onde você vai produzir leis, né, que todo mundo vai ter que obedecer. Lembra do que eu falei de que PSDB não era diferente? No lado esquerdo, você tem ali, está um pouco pequeno, a diversidade tucana. Dentro do partido PSDB, então, tem a ala LGBT, que eles chamam de diversidade tucana.
mais uma convenção do PDT. Aqui eles lançaram uma notícia que não é realidade, embora eles estejam trabalhando para isso. Do PDT, Ververton Rocha, do PDT, Diversidade, e o PDT criam lei contra o crime de preconceito de orientação sexual. Isso é um projeto de lei, não tem ainda. Tá? Mas então você vê que a agenda deles, eles insistem. Né? Eles não deixam para trás. No outro lado, a gente tem Secretaria de Movimentos Populares promove seminário LGBT em Brasília. Esse próximo slide é interessante, porque você vai ter ali, ó, Ciro Gomes, candidato à presidência. Em evento do PDT, Ciro Gomes diz que sua voz será a voz dos LGBT. Então, está bem claro aí qual que vai ser a pauta do governo dele se eleito. Do outro lado, a gente tem a Manuela Dávila, que então é a vice do Haddad, do PT. Manuela Dávila apresenta seus compromissos com a população LGBT. Então, o que a gente observa? Essa categoria LGBT é a minoria no nosso país. Mas se a gente ficar quieto, eles vão ditar as regras para nós. Nós somos a maioria. Nós temos que respeitar as pessoas, mas, né, cada um no seu quadrado. Certo? Né? Numa democracia, o que vale é a posição da maioria. Mais um slide, ali você vai ter. O PT lança pré-candidatas lésbicas, bissexuais e trans em São Paulo, que é aquele da esquerda. E naquela foto, embora esteja pequena ali, você vai ter então esse pessoal LGBT no Senado Federal. Lá atrás, no fundo, você vai ver em vermelho a Marta Suplicy, ao lado dela o presidente do Senado na época, né, não sei se ele ainda é presidente, né? Quer dizer, então eles vão no centro do poder, onde a gente faz leis, né, para que eles consigam o que eles querem e nos obriguem a obedecer. Porque se virou lei, você tem que obedecer. Aqui, conheça Giovanna Gramboni, a primeira transexual a participar da coordenação da Rede Sustentabilidade. Ela está do lado ali da Marina Silva, é homem, mas transexual. Então, para quem acha que vai votar na Rede Sustentabilidade com uma visão de mundo que a gente tem, não vai. Giovanna Gramboni é uma mulher encantadora e com uma incrível história a compartilhar. Transsexual, ativista dos movimentos LGBT e advogada, professora de Direito da Família e mestranda em Políticas na Formação Humana, Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Então, quer dizer, nossos jovens que têm uma sólida formação aqui na igreja, quando chegar na universidade lá na frente, vai se deparar com isso. Então, a perseguição que a gente sofre hoje é diferente do martírio de antigamente, em que você matava as pessoas, você isola, você põe a pessoa em ridículo. Né? Esse é o martírio que o cristão sofre hoje. E aí quem pensa que vai votar então na Rede Sustentabilidade e ter algum pensamento diferente, não vai ter. Estado de São Paulo. Leis paulistas. São Paulo se destaca nas políticas públicas voltadas à população LGBT. Desde o ano de 2001, o Estado conta com legislação que proíbe e pune atos discriminatórios em razão da orientação sexual. Eu sou policial civil, né? E como tal, existe uma lei paulista
Existe uma lei paulista que ela diz o seguinte: eu estou trabalhando numa repartição pública, numa delegacia. Se entrar um transexual, um homem, e ele chegar para mim assim, olha, eu quero ser tratado como Débora, eu tenho que tratá-lo assim. A documentação que eu for fazer, um boletim de ocorrência, o que for, eu quero usar esse nome, eu tenho que usar. Então o Estado de São Paulo, ele é o pioneiro nesse tipo de lei. Aqui no fundo, a gente tem eu printei a página da Secretaria da Cultura, em que o Estado de São Paulo promoveu uma oficina com uma artista. O tema da oficina, Descaracterizes. Café na Oficina Cultural Alfredo Volpi discute construção social e de gênero. Bom, o que ela propunha nessa oficina? A ativista, ela convida os interessados para participarem de uma troca de roupa no dia 22 de agosto, já aconteceu. A proposta é refletir sobre o significado da autoimagem das vestimentas. Você já questionou o que o gênero e construção social tem a ver com as roupas que você usa? A artista Beatriz Cruz montou a exposição Descaracterize-se, que vai até o dia 21 de setembro na oficina da Secretaria da Cultura. Descaracterize Café, atividade gratuita, onde a Beatriz trocará suas roupas com as do público participante. Quer dizer, o que define o homem e a mulher não é o biológico, não é o nascimento, é a sociedade, é o costume, né? E a palavra de Deus diz que homem e mulher, macho e fêmea foram criados, né? Aqui é o decreto-lei, o decreto estadual 55.588 de 2010. Então o governador era o José Serra. Nesse decreto, então, ele trouxe, né, os ditames para a gente, como funcionário público, seja no hospital, seja na escola, onde for, você ter que respeitar aquilo que eu já havia falado, né, sobre os posicionamentos LGBT. Mais ainda, como a gente vê que o Estado de São Paulo é pioneiro, aqui a gente tem a resolução SAP número 11 de 2014. O que é a SAP? SAP é a Secretaria da Administração Penitenciária. Então, quando você está viajando, você vê aqueles bondes, aqueles caminhões azuis, né? Então, no Estado de São Paulo, você tem Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Científica, Guarda Municipal e tem a Secretaria de Administração Penitenciária, com os agentes penitenciários, e eles, então, é que fazem o transporte e a acomodação dos presos, né? Então, o Estado de São Paulo ele baixou uma resolução. Artigo 1º. As pessoas privadas da liberdade ou que integram o rol de visitas das pessoas presas devem ter preservado o direito à sua orientação sexual e à identidade de gênero. Fica assegurado às travestis e transexuais o uso de peças íntimas feminina ou masculina conforme o gênero. Às travestis e transexuais femininas é facultada a manutenção do cabelo na altura dos ombros. A aplicação das medidas acima devem observar os critérios de segurança e disciplina, considerando as particularidades de cada estabelecimento prisional. Então, quer dizer, no Estado de São Paulo funciona assim. Eu não sei em outro estado, mas para nós é assim. Ele chega um preso travesti. Você tem que respeitar. Então você cria uma ala para ele, né? Lá ele pode usar saia, o cabelo comprido, o que for. É porque a gente tem que respeitar o gênero dele. O Fórum de São Paulo mexe também. Quase pegou. Então. Meio ruim para voltar. Não. Você consegue voltar na mesa aí? Deixa eu ver. Indo para frente, aí está indo para frente.
Está indo para frente. Pode deixar aí, vamos a partir daí. BNDES. O que é a soberania do nosso país? O que diferencia a soberania de autonomia? O Estado de São Paulo tem autonomia. O Brasil tem soberania. O que é isso? Soberania é você ter o direito, aqui dentro do nosso Estado, o Brasil, você administrar da forma que quer e ninguém de fora intervir nisso. Você repara que o Estado não tem isso, o Estado tem autonomia. Ele pode andar com as suas próprias pernas, mas se ele fizer coisa errada, ele pode estar sujeito à intervenção. Então, em 1952, foi criado o BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Qual que é a principal função dele? O principal instrumento do governo federal para o financiamento de longo prazo e investimentos em todos os segmentos da economia brasileira. Por isso, apoia empreendedores de todos os portes, inclusive pessoas físicas, na realização de seus planos de modernização, de expansão e de concretização de novos negócios. Então, o que é o BNDES? Como ele deve funcionar? É um banco para financiar o agricultor, as empresas, o empresário, o pequeno empresário, o microempresário. É para isso. É para o nosso país se desenvolver. Por isso foi criado já em 1952 o BNDES. E nesse texto, né, ele nos fala da onde que ele tira dinheiro. Da onde que vem tanto dinheiro para o BNDES? Vem do FAT, Fundo de Amparo ao Trabalhador, o PIS/PASEP, Tesouro Nacional, vem do Fundo da Marinha Mercante, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, Fundo de Investimento do FGTS, captação em organismos multilaterais, emissão pública de debênture, quer dizer, entra muita grana ali, muita grana. Nosso país é rico, o BNDES tem muito dinheiro, porque ele pega de todo lado. O Fundo de Amparo ao Trabalhador, o empresário recolhe, vai um tanto para o BNDES. PIS/PASEP, vai um tanto para o BNDES. O Tesouro recolhe, vai um tanto para lá também. Então, qual que é a função dele? Pegar dinheiro e injetar no Brasil, para que o Brasil vá para frente. Só que daí, a gente vai ver as obras mais caras financiadas pelo BNDES, isso aqui a partir do governo do PT. Certo? E aí que eu falo da questão da soberania, que em vez de que a gente está deixando com que o nosso país fique em prejuízo em relação aos outros. Então, Porto de Mariel, em Cuba, o BNDES financiou 680 milhões de dólares. É muita grana para Cuba. A taxa de juro de 4,44% a 6,91% ao ano. Você não encontra isso no Brasil. Quer dizer, esse dinheiro que era para estar aqui para nós, através do governo Lula e parte do governo Dilma, pegaram toda essa grana, Cuba, né? Porto de Mariel. Estaleiro para manutenção de embarcações na Venezuela. O banco repassou mais 637,89 milhões de dólares. O estaleiro é fundamental para o nosso país, para você ter um comércio exterior. A quantidade de bagagem, de coisas que o navio leva é muito grande e por um preço menor. Em vez de investir no nosso país, mandou dinheiro para a Venezuela. Quer dizer, vai dar infraestrutura para o nosso país? Não, está dando infraestrutura lá. Linha de metrô na Venezuela. Mais 368,33 milhões de dólares. A linha 4 do metrô de Caracas. Você vê o pessoal de São Paulo sofrendo. Acho que Bahia também não acabou ainda o metrô deles. Quer dizer, a gente sem infraestrutura e o governo do PT mandando dinheiro para fora. Linha 2 do metrô da Venezuela. Outra linha do metrô. Mais 527 milhões de dólares. 12 quilômetros de extensão e 6 estações. Quer dizer,
dinheiro nosso, financiando Hugo Chávez, né? Financiando hoje o Maduro. E a gente aqui sofrendo. Siderúrgica Nacional da Venezuela, mais 865 milhões de dólares. Taxa de juro 4,45% ao ano. Então dá para entender por que o nosso país não tem infraestrutura? Para onde está sendo mandado esse dinheiro? Por quê? O que é o Fórum de São Paulo? Como é uma união de esquerda, qual que é a ideia deles? Nós vamos fortalecer todos os países com governo de esquerda para a gente dominar uma região. Então, eu não sei se vocês já ouviram falar em política de Estado e política de ideologia. O que é política de Estado? Você defende o que é seu. Você vai investir, você vai trabalhar, você vai valorizar o que é seu. O que é política de ideologia? Eu vou fazer uma política afinada com aqueles que pensam igual eu. Por exemplo, quem é de esquerda, eu vou beneficiar, em detrimento do país. Você vê o que está acontecendo com o nosso país. Termoelétrica de carvão na República Dominicana. Mais 650 milhões de dólares que saiu do BNDES. Odebrecht, taxa de juro 4,13%, isso fixado no ano de 2015. Você vê o tanto de grana que eles tiraram do nosso país, fora o petrolão. Então, petrolão. O que acontece? Isso que eu estou mostrando para vocês do BNDES não foi investigado ainda. Não foi apurado. Que o pessoal fala assim, quando chegar no BNDES, vai ser o fim do mundo. Por quê? A gente está vendo aí o montante de dinheiro, em milhões de dólares, que está saindo do nosso país em favor de uma ideologia de esquerda. Gasoduto na Argentina. Mais 436 milhões de dólares para ampliação da capacidade de transporte de gás na Argentina. Argentina de novo. Malha de gasoduto, expansão da capacidade, né, das operadoras de TGS e TGN, da empresa Camesa, mais 636,88 milhões de dólares. Isso não é o real, dólares. Sistema de água da Argentina. O banco financiou 293 milhões de dólares de construção da planta de tratamento e do sistema de distribuição de água de Paraná de Las Palmas, na Argentina. O Brasil precisa tanto de infraestrutura, de água potável, de rede de esgoto. E eles mandando dinheiro lá fora para os outros, né, conseguirem isso aí. Barragem de Moçambique. 320 milhões de dólares. Construção da barragem de Moamba-Marroa, no rio Incomate, região de Moamba, para fornecimento de água. É meio cansativo, mas a gente vê que está nas nossas mãos decidir que rumo a gente quer dar para o nosso país através do voto. Aqui nós temos a refinaria da Petrobras. Em 2006, a Petrobras montou uma refinaria na Bolívia. O que o Evo Morales fez? Falou, olha, vocês já ganharam muito dinheiro com isso. Nós vamos tomar essa refinaria. E tomou. Essa é uma foto do dia em que foi tomada a refinaria, em 2006. Aí ele falou, e nós não vamos pagar nada por isso. Vocês já ganharam muito, tiveram muito lucro com isso. Quer dizer, o governo brasileiro, através da Petrobras, monta uma refinaria, e essa refinaria, então, é subtraída pelo governo. E fica por isso mesmo. Aí o que aconteceu? O Evo Morales, né, ele falou, olha, essa expropriação não vai ter indenização, não vamos pagar. Mas aí a chiadeira foi tão grande, e até no Congresso, que achou demais isso, lá em Brasília, né, que depois, no ano seguinte, em 2007, eles resolveram, então, pagar o valor da refinaria. Eles pagaram o valor da refinaria em 2 pagamentos, mais multa de contrato, multa porque
descumpriu o contrato, as outras coisas não foram pagas, só o valor dela. Quer dizer, pagou o mínimo para ter o quê? A refinaria da Petrobras, o gasoduto do Brasil hoje vem da Bolívia, nós somos dependentes deles. Se eles fecharem a torneira lá, a gente fica sem aqui. Então, quer dizer, uma riqueza nossa, uma independência nossa está sendo entregue, né, para um outro país. Então, é isso que o Fórum de São Paulo, que o socialismo, que eles pregam. Você tem o quê? Você tem... quem está afinado comigo tem tudo, não interessa de que país você seja. E no caso, quando Lula fundou o Fórum de São Paulo, ele falou, olha, o Brasil é o maior país da América Latina, é nós que temos que financiar isso aí. Por isso esse saque que a gente teve no BNDES, em vários anos de forma seguida. Junto a esse socialismo tradicional que a gente tem o socialismo fabiano. O que é isso? Foi criado em 1884 em Londres, alguns socialistas de lá, para tirar de nós essa visão tradicional do socialismo, eles falaram assim, olha, vamos fazer um socialismo diferente. Nosso socialismo vai ser, nós vamos investir na classe que tem dinheiro, né? Apresentar essa classe que tem dinheiro, que embora tenha dinheiro, seja socialista, como a única capaz de resolver o problema. E aí, então, você tem a estratégia da tesoura, que é muito pouco falada no Brasil. Desde seus fundadores, né, do socialismo fabiano, Sidney e Beatrice Webb, o fabianismo nunca passou de um instrumento auxiliar da Revolução Marxista, incumbindo de ganhar respeitabilidades nos círculos burgueses para destruir o capitalismo desde dentro. A articulação dos dois socialismos era chamada por Stalin de estratégia das tesouras. O que é isso que eles estão fazendo? Mais uma vez, vocês estão vendo o candidato do PSDB aí, pensando que é diferente. No lado da tesoura, você tem o comunismo, o socialismo comum. Do outro lado, você tem o socialismo fabiano. E eles, então, cortam a democracia. Aí o que acontece? Você tem, para nós, cristãos, você vai falar assim, poxa, eu não vou votar num partido socialista, mas no PSDB eu voto. Quer dizer, a gente é iludido. Quando que a ideia dos dois é a mesma. Você corta a democracia e você corta, né, a direita do plano político. E eles são tão... e isso é pouco falado no Brasil, você vê que eles não têm medo de esconder. Você vê isso aí na campanha do Dória, né? Tem outras fotos assim. Eles não têm medo de esconder essa situação. Como é que esse fabianismo chegou no Brasil? Com Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso, então, ele acolheu essa teoria. E uma das coisas que ele fez, a partir do governo dele, foi submissão das Forças Armadas ao controle político-civil, com a criação de Ministério da Defesa, afastando os militares da participação e influência nas decisões nacionais. Ora, defesa nacional, quem entende disso? Forças Armadas. Ou alguém do Exército, ou da Marinha, ou da Aeronáutica. A partir de Fernando Henrique, você não teve um membro das Forças Armadas ministro da Defesa. Absurdo. Onde que você vai colocar? Você vai chamar quem para cuidar do Ministério da Saúde? Professor? Não, médico. Né? Então, quer dizer, o que eles fazem com isso, com esse tipo de atuação? Eles vão enfraquecendo os poderes, para ficar tudo na mão deles. Né? Aqui ó, é aquilo que eu já falei, da teoria das tesouras. Aqui, ó, PT, PSDB e PDT. Na foto que tem os três personagens ali, a gente tem o Mário Covas, o Lula no meio e o Brizola. No outro, você já tem o Fernando Henrique e o Lula. Né? Então, você vê, eles sempre andaram juntos. Não são diferentes. A esquerda unida, você pode ver aí Hugo Chávez, Fidel Castro e Fernando Henrique Cardoso.
Então, esse pessoal que ditou o rumo do nosso país. Fernando Henrique Cardoso. Vou ler um trechinho aqui. Em meados da década de 50, auxiliou na edição da revista Fundamentos do Partido Comunista Brasileiro, a qual simpatizava, mas nunca chegou a se filiar. Quer dizer, ele participava do negócio, mas não se filiou ao comunismo, porque ele tinha uma visão um pouquinho diferente que a visão do socialismo fabiano que a gente viu. O estudioso do marxismo, por influência de Florestan Fernandes, chegou a integrar um grupo de estudos dedicado à leitura e discussão da obra O Capital. Outros autores da sua predileção: Maquiavel, Marx, Antônio Gramsci. Quem é Antônio Gramsci? Procurem esse nome na internet. Antônio Gramsci foi um comunista italiano que viveu na década de 40, 20, 40. E ele, muito inteligente, ele viu que a Revolução Russa, da forma que foi feita em 17, com violência, não dá certo. Aí o que ele pensou? A revolução tem que ser social, tem que ser devagar. Né? Então, qual que foi a ideia dele? Nós precisamos dominar a sociedade através dos centros de produção de pensamento nas escolas. Se você pegar hoje qualquer universidade estadual, federal, vai ser alinhada com movimentos de esquerda. Unesp, USP, o FRJ, o que for. Se for do Estado, é alinhado. Então, eles vêm trabalhando isso desde a década de 60, essa situação. Por isso que a gente chega na escola e a gente não consegue, por exemplo, ver um professor de biologia falando de criacionismo. A gente não pode esquecer que criacionismo e evolução são duas teorias. Porque a teoria da evolução, eles falam que teve um ser primordial, que dali saíram todos. E o criacionismo a gente já sabe, Deus criou todas as coisas. Agora, como você prova isso? Não prova, é uma teoria. E eles vendem como verdade. Então, Antônio Gramsci foi um dos pensadores aí do Fernando Henrique Cardoso. José Serra. Na faculdade, Serra tentou fazer parte da diretoria do Grêmio da Escola Politécnica, na USP, né? E, para ser admitido na chapa, declarou ser contra as multinacionais e a favor da Revolução Cubana. Em fins de 62, Serra foi um dos fundadores da Ação Popular. Então, José Serra, para quem acha que ele é diferente também, né? Ação Popular foi uma organização política de esquerda extraparlamentar criada em 62. Então, o que ele criou? Ele criou um grupo, deu esse nome para o grupo, né? E a partir de então, né, eles passaram a militar no campo, né, político do nosso país, guerreando então contra o governo que então existia, que era o governo militar. Atentado do aeroporto de Guararapes. No terceiro parágrafo, traz uma informação para nós. Em 25 de julho de 66, um comando autônomo de militantes da organização executou o atentado no aeroporto de Guararapes, em Recife, que tinha como alvo o general Costa e Silva, então ministro da Guerra escolhido pelos militares para ser o próximo presidente, e no atentado teve duas vítimas fatais: o secretário do governo de Pernambuco na época, Edson Regis Carvalho, e o almirante Nelson Gomes Fernandes. Essa data é importante porque, em 64, Goulart sai da presidência, os militares assumem. Até então, o nosso país estava caminhando de uma forma tranquila. Nesse dia, esse grupo, que o Serra é fundador, ele promoveu um atentado à bomba no aeroporto de Pernambuco, que matou essas duas pessoas. A partir daí, os militares pensaram o seguinte: bom, começou a guerra. Quem começa a guerra não pode lamentar a morte. Até então era pacífica a coisa, aí começou, então, né, a situação de guerra. A gente está acostumado a ver essa pessoa aí, né, senador, alguns membros da Ação Popular.
Plínio de Arruda Sampaio, José Serra e Cristóvão Buarque. Então a gente vai percebendo que quem está no poder hoje são os revolucionários daquela época. Por isso a gente está na situação que a gente está hoje. Essa foto é um pouco difícil de ver, mas você vai ver aqui à esquerda, ali na lateral, é o Aécio Neves. Aécio Neves ao lado de Silvio Tendler e tendo ao fundo a foto do genocida Lenin, chefia a delegação brasileira no Congresso Internacional da Juventude em Moscou. Aécio Neves, então, internacional socialista, juventude, né, socialista, ele estava num evento em Moscou, PSDB, para quem acha que é alguém diferente. Aloysio Nunes. Logo depois do golpe militar, o Aloysio Nunes filiou-se ao Partido Comunista Brasileiro. Como o PCB se opunha à resistência armada contra a ditadura militar que se instalara, Aloysio Nunes ingressou na Ação Libertadora Nacional, organização guerrilheira liderada por Carlos Marighella. Seus ideais eram a luta contra o regime militar. E em 67, esse grupo, Aliança Libertadora Nacional, iniciou ações para sua estruturação denominadas de expropriação, com assalto a banco, carros, trens pagadores e outros métodos criminosos. Aloysio Nunes. Quem é Aloysio Nunes? É essa pessoa aí, que hoje está como ministro do Michel Temer. O símbolo deles, da Aliança Nacional Libertadora, é uma mão segurando uma arma representando o Brasil, né? Então, quer dizer, é o que a gente tem, né? Foi por isso que a gente chegou aqui. Serra e Che Guevara. Aqui do lado você tem uma ficha do José Serra, terrorista da Ação Popular. E o que fala na lista dele? Agitador estudantil, líder da UNE, membro do grupo terrorista Ação Popular, de orientação marxista-leninista, onde ele participou: explosão de atentados de Recife, assassinato, justiçamento e participação no sequestro de embaixador americano, né, no Rio de Janeiro. Quer dizer, José Serra, o que é o justiçamento? Tem o grupo de esquerda, nós somos aqui um grupo de esquerda. De repente, nós estamos assaltando o banco, isso, aquilo, pegando dinheiro. Aí o Lucas pega e põe no bolso dele. Aí traiu a causa. O que nós vamos fazer? Justiça. Mata ele. Mas isso não é justiça, isso é justiçamento. Certo? Então, quer dizer, José Serra, a gente observa essa situação. Aqui, desse ano, deixa eu ver se dá para ler aqui. Junho de 2018, o MDB do Michel Temer recebe membros do Partido Comunista da China. Com tanta gente no mundo para a gente poder fazer acordo político, acordo comercial, vai procurar a China. A China é importante também, mas você não vê eles fazendo isso, né, com outros países. Aqui uma foto do Fórum de São Paulo, né, aí o presidente do Partido Comunista do Brasil, e ali na foto está um pouco apagado, do lado de lá você tem o Marx e aqui o Lenin. Essa mão com a rosa é o símbolo do PDT, partido do Ciro Gomes. Ali no quadrinho direito, Internacional Socialista, é a página deles, da Internacional Socialista, está escrito assim: reunião do Conselho da Internacional Socialista nas Nações Unidas em Genebra. Então você vê, o mesmo símbolo de um movimento internacional de socialismo é colocado para nós aqui no PT, no Brasil. Esse ano, todo mundo conhece a Feira de Literatura de Paraty, já ouviu falar, né? Uma professora da USP, de literatura, USP, que é o centro de formadores de pensamento do nosso país. Teve um dia que teve um evento com essa professora. Foi com muito aplausos que terminou a mesa-aula dedicada a Hilda Hilst, homenageada desde a edição, né, da FIP, no encerramento de programação no dia 27.
protagonizada pela professora Eliane Robert Moraes, da Universidade de São Paulo. Então você tem ali, no meio, a professora, do lado uma atriz que fez o papel da personagem do livro que ela estava falando e uma apresentadora do outro lado. O que é esse livro que elas estavam tanto fazendo propaganda ali na feira de Paraty? O grande destaque foi o último trecho lido, quando Lara interpretou a protagonista de O Caderno Rosa de Laurie Lamb. Caderno Rosa de Laurie Lamb. O livro, um dos mais conhecidos de Hilda Hist, tem forma de diário e é narrado por uma garota de 8 anos que se prostitui obrigada pelos pais. As páginas trazem seu relato da atividade de encontro com os adultos. Era isso que eles estavam falando ali, né, fazendo promoção disso. Após o número da atriz, Alice perguntou se a obra poderia ser considerada pedofilia. Eliane, a professora, então respondeu: isso não é pedofilia, isso é literatura. Isso não é o horror da pedofilia, isso é a liberdade de literatura. Isso não é o crime de pedofilia, isso é o desvario da arte. Então, quer dizer, quando você volta num partido com ideais de esquerda, você coloca lá no topo do nosso país pessoas com esse tipo de comportamento e pensamento, totalmente contrárias ao que a gente tem, a noção que a gente tem de mundo. Para ela, o choque decorrente do livro, deste livro especificamente, tem a ver menos com o fato da Laurie Lamb ser uma criança que se prostitui, do que com o fato dela manifestar alegria. Porque é não só o livro mais alegre da Hilda Hist, este é o único livro alegre. Quer dizer, é o único livro que ela fala de alegria do que a gente já falou. Vou parar um pouco por causa das crianças, né? Quer dizer, um livro em que conta as histórias, os acontecimentos de prostituição de uma criança, de uma menina de 8 anos, isso é celebrado por uma professora da USP, por um evento de literatura. Essa matéria eu retirei do G1, da Globo, né, quando por ocasião do encontro aí de literatura. E ainda eles põem mais, porque não tem nada de certo nesta literatura de Hilda Hist. Não tem nada de exemplar, não há boas intenções em Hilda, a sua literatura não dá exemplo algum, não dá exemplo para homens, nem para mulheres, nem nada que seja ativismo, nada que seja do bem. Quer dizer, eles estão celebrando esse tipo de coisa. A gente ouve falar na internet, pesquisa, e teoria da conspiração. Quem já ouviu falar? Bilderberg, Rockefeller, Ford, né? Que eles promovem essa situação nos países para destruir a família tradicional, o conceito que a gente tem de sociedade. Para quê? Virando uma bagunça, eles podem mexer do jeito que eles querem, né? Então, é a teoria da desconstrução. Você tem que desconstruir para fazer outra coisa. Fundo Brasil de Direitos Humanos. Direitos LGBT são o foco dessa nova fase da campanha. Aqui, esse fundo foi criado em 2006. Ele recebeu da Fundação Ford 3 milhões de dólares para promover isso aí. 3 milhões de dólares. Então, é uma situação que a gente vive, né, que está acontecendo, entendeu? O mundo está assim. E a gente está ficando calado, a gente não pode fazer isso. Nós temos que procurar agora, dentre aqueles partidos de pessoas que pensam como a gente, para a gente pôr lá em cima, para eles fazerem políticas de acordo com aquilo que a gente pensa. Tem um partido, Partido Pátria Livre, que... Esse Partido Pátria Livre, que ele é fundador também do Fórum de São Paulo, ele foi... ele tem membros do Movimento Revolucionário MR8, Movimento Revolucionário 8 de Outubro. Na época da guerrilha, na década de 60 e 70, o que acontecia? Havia os guerrilheiros de esquerda. Quando, né, surgiu a redemocratização, vamos assim falar, esse pessoal não tinha para onde ir.
E para onde que eles foram? Para o MDB, ou PMDB. Eles ficaram alojados ali um tempo. Hoje, eles criaram um partido, que é o Partido Pátria Livre. Então, esses revolucionários de esquerda, né, criaram um Partido Pátria Livre. MR8, Franklin Martins. Vocês já devem ter visto essa pessoa aí na Globo, já foi jornalista lá. Foi ministro-chefe de comunicação social do governo Lula. Enquanto esteve em Cuba, na província de Pinar del Rio, teve aulas de armamento explosivo, túneis e principalmente táticas militares. Na França, diplomou-se na Escola de Ciências Sociais. Quer dizer, uma pessoa altamente perigosa, chegou, né, a influenciar os meios de comunicação e faz parte, né, desse grupo aí do Partido Pátria Livre, que ele aparece assim, verdinho e amarelo, para dar a intenção de que é um partido de direita, o que não é. Então, o que a gente observa, irmãos? Nós temos um compromisso muito grande, no dia 7, de pesquisar e buscar candidatos que estejam afinados com o nosso pensamento. O que acontece? Quando você vota nesses partidos de esquerda, você está colocando no poder gente que vai trabalhar em favor daquilo que eles pensam. Então, a gente precisa refletir muito e parar com isso de achar que política não deve ser exercida pelo cristão, deve sim, de maneira correta. Né? Hoje saiu, se vocês entrarem no site do UOL, fresquinha essa notícia, saiu no site do UOL, movimentos políticos dentro de igreja. O Superior Tribunal Eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral já está vendo isso como uma ameaça. Está falando que não pode fazer isso, que isso é a campanha irregular. Quer dizer, todo mundo pode falar de política? A gente que é cristão não pode? Pode falar. A promotora chamou a gente, ele chamou só os pastores, né, para fazer esse esclarecimento das coisas que estavam acontecendo. Daí a gente conversou, não tem que chamar os outros, mas no primeiro momento só foi os pastores que foram chamados para a respeito disso, porque também tinha um candidato que era pastor, embora não tenha ganho, não tinha nenhuma chance de ganhar, mas teve essa questão. Eu não estou assim falando que é essa motivação, mas alguns pastores acharam estranho, por que não chama a Igreja Católica? Depois a gente ficou informado que foi chamado, mas num primeiro momento foi chamado só a gente, os pastores. Então a gente observa, né, o que acontece quando a gente deixa passar de largo isso daí. Nós, como crentes, ficamos muito tempo calados, quietos. Martin Luther King já falava: o que me assusta não é a gritaria dos injustos, é o silêncio dos bons. Na medida em que a gente fica em silêncio, né, a gente está aceitando esse tipo de coisa. Então é muito sério, a gente está vendo, né, esse movimento político todo, esse endeusamento em torno de uma pessoa, o Lula. Né? Se a gente estivesse num país sério, uma pessoa que está presa e condenada em segunda instância, não poderia aparecer em campanha política. Isso é apologia do crime. Agora, por que chegou nessa situação? Existe todo um movimento internacional, como a gente viu aqui, mas também tem a nossa parte que a gente deixou um pouco de fazer. Nós ficamos calados. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos um texto que está em Juízes, no capítulo 9. Juízes, capítulo 9. Acompanhem a leitura. Avisado disto, Jotão foi e se pôs no cimo do monte Gerizim, e a partir do versículo 7. 9 a partir do versículo 7. Vou retomar.
Avisado disto, Jotão foi e se pôs no cimo do monte Gerizim, em alta voz, clamou e disse: Ouvi-me, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a vós outros. Foram certa vez as árvores ungir para si um rei e disseram à oliveira: Reina sobre nós. Porém a oliveira lhes respondeu: Deixaria eu o meu óleo que Deus e os homens em mim prezam e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: Venha tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhes respondeu: Deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: Vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhe respondeu: Deixaria eu meu vinho, que agrada a Deus e aos homens, e iria pairar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: Vem tu e reina sobre nós. Respondeu o pinheiro às árvores: Se deveras me ungis rei sobre vós, vinde e refugiai-vos debaixo da minha sombra. Mas se não, saia do espinheiro fogo que consuma os cedros do Líbano. Então, essa passagem ilustra bem, né? Reina sobre nós. Então, até agora, nós temos deixado com que o pinheiro reinasse. Que o espinheiro reinasse sobre nós, né? Então, daí a nossa responsabilidade nessas eleições. Não dá para um cristão votar em partido socialista, porque lá na frente haverá um desastre para nós. Cabe agora a cada um fazer a sua pesquisa, escolher o seu candidato e pensar o seguinte: não existe um candidato hoje puro sangue, mas há candidatos. E a gente tem que... Puro sangue, o que eu quero dizer? Aqueles que pensam totalmente como nós, mas existem aqueles que pensam próximo da gente. Então é o primeiro passo. Lá em Botucatu nós temos a Faculdade de Medicina. Nós temos o prazer de ter alguns médicos, professores que são da nossa igreja. E o que eles nos relatam? Na Europa não está nascendo criança mais. Porque a maioria dos países liberaram o aborto. Entendeu? Não está nascendo criança. Quando começou até aquele movimento de refugiado do mundo islâmico para a Europa, vocês observam que a Alemanha, ela aceitou muita gente. Por que a Alemanha estava aceitando muita gente? Para ela selecionar, não estava nascendo criança. A Alemanha, ficando velha, o sistema de previdência estava para ruir. Então eles tinham que achar alguém para trabalhar, para sustentar a previdência. Por quê? Porque liberou o aborto. Se a gente pegar a POSP aqui em São Paulo, quem domina ela é o PT. Certo? Você, no meio acadêmico, você não consegue fazer uma pesquisa, você não consegue colocar uma visão diferente do que eles têm. Ou é a visão deles, ou não tem visão. Então a gente observa que na educação, Gramsci, como eu falei aqui, a revolução social começa onde? Na escola. Vamos fazer a cabeça das crianças. Depois, vamos fazer a cabeça dos universitários lá na frente, para a gente ter o mundo do jeito que a gente quer, sem Deus, sem a família como a gente conhece, né? Como eu falei, não temos candidato puro sangue. Também esse é o momento que protestante, católico, cristão, não há luta nesse assunto. Por quê? Nós temos uma visão judaico-cristã de mundo. Nós temos um Deus para quem nós temos que prestar contas, um exemplo a seguir, uma palavra de Deus que revela para nós como que a gente tem que ser, como que a gente tem que cultuar, como que a gente tem que viver, como que a gente tem que orar. Então eu sinto que as outras igrejas não estejam debatendo isso. Por quê? Porque isso aí está levando à desconstrução da sociedade. Mas dá tempo. A gente tem candidatos aí, e cada um escolha o seu, mas saiba que se você estiver votando em alguém desses partidos que eu mostrei, lá na frente eles vão trabalhar para isso. Desconstrução da família, liberalização do aborto, né?
Isso é um movimento, gente, é um movimento mundial, né? Que não é só no Brasil que acontece. Eu não sei se alguém observou aqui, na França, hoje nós temos um novo presidente, Emmanuel Macron. 6 de agosto, a França homenageou nesta quarta-feira a feminista Simone Veil, sobrevivente do Holocausto e ex-ministra da Saúde, responsável pela legalização do aborto no país desde 1975. Homenageada. Durante a cerimônia, que acendeu na esplanada dos Inválidos, o presidente francês Emmanuel Macron anunciou que Veil será enterrada no Panteão, o monumento das grandes figuras da nação, com quem, ao lado do seu marido, Antony Veil, com quem dividiu sua vida durante 67 anos. Ela é a 5ª mulher a ser levada para o local onde também foram sepultados Victor Hugo e o pensador Voltaire. E em seus discursos em homenagem à ex-ministra, Macron lembrou o combate de Veil a favor da lei que autoriza o aborto na França, independentemente das circunstâncias. Ela foi, inclusive, ministra da Saúde. Então, quer dizer, se você olhar a França, o que é a França? A França é um país socialista. A França é um país socialista. Isso saiu na Folha de São Paulo, saiu no UOL, saiu, né? O próprio Fernando Henrique, saiu matéria dele na revista Trip, onde ele fala que você tem que legalizar as drogas, não só liberar, você tem que legalizar. Eles acham que com isso vai arrecadar imposto. O que o fumante faz no Brasil? Ele compra cigarro do Paraguai, é mais barato. Vai pagar imposto, que é mais caro? Não faz isso. Então, é uma falácia. Aquela sociedade Fabiano que eu havia falado, o primeiro símbolo deles era um lobo com pele de cordeiro. Era um desenho. Um lobo com pele de cordeiro. Depois, o próximo símbolo que eles adotaram foi de uma tartaruga. E tinha os dizeres assim em inglês. Eu ando devagar, mas quando eu derrubo para valer. Porque a tartaruga anda devagar. Então eles não têm pressa. Mas a agenda está caminhando. Certo? Serve de alerta para nós. Aqui ninguém quer ser arauto do apocalipse. Mas, meus irmãos, a nossa sociedade, a sociedade mundial está caminhando para a segunda vinda de uma forma muito rápida. Se você ler em Mateus, no capítulo 24, o sermão que Jesus faz, um sermão escatológico, uma hora ele fala, olha para a figueira está mudando, está dando flor. O que está acontecendo? Vai mudar a estação. Está chegando o verão. Fique atento. Né? Olha o que está acontecendo no mundo, olha o que está acontecendo no Brasil, na América Latina. Entendeu? Então é muito forte isso. E infelizmente, isso está acontecendo com mais frequência. A nossa igreja presbiteriana em Botucatu, ela tem uma escola atrás dela, chama IP, Instituto Presbiteriano de Educação, e ela recebe material do Mackenzie, didático. E é uma igreja, é uma escola que ela tem um cunho denominacional cristão, uma visão cristã de mundo. O colega meu que é diretor, ele teve um problema com 2 alunos, chegaram para ele adolescentes e falaram assim, olha, isso que vocês estão falando aqui está errado. Família não é só pai e mãe, não. Tem outros tipos de família, vocês não podem falar isso. Ele chegou para esses alunos e falou assim, olha, ninguém está nessa escola forçado. Seus pais estão pagando para você estudar aqui. Outra coisa, essa é uma escola confessional. A nossa visão de mundo é essa. Chamou os pais das crianças. Falou, olha, nós como escola não queremos perder aluno. Mas se esses 2 continuarem assim, agitando a escola com esse tipo de assunto, né, é um convite para que saia. Certo? Então, quer dizer, está caminhando. Nós temos uma responsabilidade muito grande de conhecer, né, tentar conhecer, levantar nomes,
para que a gente possa ter uma boa eleição e prosseguir. Porque no rumo que está, o meu medo é que daqui a alguns anos eles proíbam o nosso culto, a nossa liberdade de culto, o acesso à palavra. Isso não é fantasia. Olha a situação. Todo aquele pessoal revolucionário da década de 60, todos estão no poder hoje. Todos, no Brasil. É muito sério. E é o sofrimento que causa para a gente como cristão.